nosso caso da igreja, vamos colocar em pé, a introdução, a segunda de adoração ao Senhor, de louvor, bendito a Ele toda a honra e toda a glória.
Senhor, diante da presença do Senhor, tudo que a palavra do Senhor nos apresenta aqui. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para glorificar o Teu nome. Glorificar o Teu nome pela pessoa que o Senhor é, pela pessoa que o Senhor veio um dia na cruz e hoje tudo este culto faz sentido porque nós cremos em Ti, nós cremos que há salvação em Ti, nós cremos que há vida em Ti, nós cremos que a vida do Senhor está em nós e por isso, Senhor, recebe, Senhor, nossa oração nessa noite, nossa atitude de louvor, é tudo para Ti, Senhor, é tudo para Ti, tudo para a Tua honra, para a Tua glória, cada som, cada nota é para Ti, Senhor. Recebe, Senhor, o mais sincero dos nossos corações e ache em nós pessoas que Te adoram, pessoas que Te adoram. Vamos neste culto que é para Ti, é a nossa oração em nome de Jesus. Em Jesus. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te Quero contigo.
sombra do Onipotente descansar. E dirá assim: direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu escudo e a minha fortaleza. Você, amado, nós não seremos atingidos. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Você vai viver. Nós vamos viver. Nós vamos sobreviver a este mundo. Estar na presença do Senhor. É onde eu quero estar nessa noite. Onde eu quero estar aqui com os meus irmãos. Essa é uma canção muito fácil. Não é tão bonita. Você possa, no primeiro momento, ouvir. E no segundo momento, cantar para você.
do Senhor dos Exércitos, do Deus Todo-Poderoso, e poder fazer o que nós estamos fazendo nesta noite, louvar o Senhor porque Ele é bom, bendizer o nome do Senhor porque não há e nunca jamais haverá nenhum outro nome tão grande como o nome do nosso Deus. Mais uma vez nesta noite, ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, seja o louvor, a honra, o poder e a glória para todo o sempre. A igreja pode sentar-se nesse instante. Você pode abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 4. Eu quero fazer a leitura deste pequeno salmo, mas com uma mensagem tão maravilhosa, onde Davi expressa a sua confiança no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. E assim, nós também, pela palavra de Deus, devemos ser levados a esta, Senhor. Salmo 4, do verso 1 ao verso 8. Diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. O verso 1 ele diz: responde-me quando clamo. O que o coração aflito e angustiado mais deseja é isso: é ser respondido pelo Senhor quando apresentamos a Ele a nossa súplica. E Ele continua dizendo: me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Não são poucos os dias onde muitos de nós buscamos o Senhor para um alívio no coração. Parece que existem dias em que já levantamos com o nosso coração angustiado, dado a fraqueza da nossa carne, dado a pequenez do nosso ser. Mas quando nós lemos palavras como esta, isso traz um consolo ao nosso coração e nós somos levados a confiar em Deus. E não apenas o exercício de uma confiança de boca, mas uma confiança que nos leva a suplicar. Meus irmãos, nós não estamos aqui nesta noite porque tudo está bem. Nós passamos as nossas lutas, as nossas adversidades. Quantos irmãos repartindo comigo as suas lutas?
E a Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Irmãos, o que nos fortalece é a palavra de Deus e esse momento que nós estamos aqui. Amanhã, cada um de nós vamos tomar um rumo diferente. Muitos de nós aqui levantamos bem cedo, iniciamos o nosso dia, temos os nossos afazeres, e por nós como um presente tão grande de Deus, que possamos aproveitar esse momento para nos fortalecermos juntos, para buscarmos a graça, para buscarmos a misericórdia de Deus mais uma vez. Nós vamos orar nesse instante e nós vamos clamar. De repente você está aqui, mas você não tem na sua vida agora nenhuma luta, mas tem alguém da sua família que está sofrendo. E quando os nossos entes queridos sofrem, nós tomamos parte desse momento de dor. Então nós vamos agora suplicar e nós vamos clamar, porque nós temos irmãos passando por lutas, por problemas familiares, por problemas de enfermidade, por pessoas que estão desanimadas, por pessoas que precisam de clamor nesse momento e agora. O nosso Deus é aquele que reverte todas as coisas. Não há batalha que seja perdida por aquele que é o general, aquele que está à frente das nossas lutas e sempre foi maior do que qualquer dificuldade que tenhamos. E eu te convido agora a clamar pela sua família, clamar por aqueles que estão doentes, clamar pelos seus problemas e enxergar em Deus a grande solução para a angústia e a aflição do seu interior. Eu quero te convidar, se você puder, ficar em pé comigo agora. E agora é o momento de estudo. Nós viemos aqui para buscar a Deus. Ainda bem que Ele está disposto a nos ouvir agora. Como Ele é maravilhoso. Quando precisamos chorar, Ele recolhe as nossas lágrimas. Quando precisamos de um consolo e não há ninguém por perto, podemos sentir o seu braço forte, que como um Pai maravilhoso nos abraça e diz: meu filho, eu estou com você. Como é bom poder viver essas experiências no dia a dia. Eu quero te convidar a esse momento agora para suplicarmos juntos ao Senhor. Por favor, todos fechem os olhos e vamos falar com Deus. Há alguém na sua família com problema? Tudo em suas mãos. Senhor, nós precisamos a cada dia mais senti-lo em nosso coração, em nosso íntimo. Nós somos necessitados da Tua presença na nossa vida, Senhor, porque sem o Senhor não há como caminhar de vitória em vitória. Não há como ter perspectivas de mudança quando não
conseguimos enxergar o Senhor à nossa frente. E nós estamos aqui nesta noite, ó Deus, dispostos, com o nosso coração na Tua presença, para clamar, ó Deus, por nós sim, pela nossa vida, por aquilo que temos passado, mas também clamar, ó Deus, por tantas pessoas que chegam à nossa mente, ao nosso coração nesta hora. Existem pessoas que estão intercedendo por entes queridos, pessoas, ó Deus, que estão atribuladas, pessoas que estão necessitadas de um milagre na sua casa, na sua família. E nós, ó Deus, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor para que o Senhor possa visitar agora cada vida, Senhor, cada lar com a sua dificuldade, com o seu problema. Quero pedir, Senhor Deus, para que o Senhor possa trabalhar na vida daqueles que estão enfermos no seu coração, enfermos na sua alma, daqueles, ó Deus, que têm a visão terrena, mas não têm uma visão espiritual e não conseguem enxergar um palmo à frente de si mesmo com respeito às coisas de Deus, e são cegos para as coisas espirituais. Nós clamamos porque ao nosso redor, e quem sabe até mesmo, ó Deus, dentro da nossa família, existem aqueles que ainda estão perdidos, aqueles, ó Deus, que estão ainda enraizados no seu pecado, aqueles que estão com o seu coração endurecido, embrutecido pelo pecado. Mas nós colocamos, ó Deus, estes entes queridos, essas pessoas que nós tanto amamos, pedindo ao Senhor para que a Tua misericórdia os alcance, para que eles possam encontrar em Jesus a direção para a sua vida, encontrar em Jesus a salvação que eles tanto necessitam. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão doentes na sua carne, por aqueles, ó Deus, que estão sentindo as dores de uma enfermidade. Oramos por crianças agora, Senhor, doentes. Oramos, ó Deus, por homens e mulheres, jovens. Oramos por idosos. E oramos, ó Deus, por pessoas que nesse instante estão gemendo, estão passando pelas suas dores. Oramos, ó Deus, por pessoas que nós amamos tanto e que nós desejamos que o Senhor as encontre com o Teu poder, e que o Senhor possa aliviar este fardo, que o Senhor continue concedendo graça, que o Senhor continue derramando força e misericórdia, para que este querido, para que este ente amado possa encontrar no Senhor o seu refúgio em tempos tão difíceis de dores na carne. Oramos por vidas, ó Deus, para que sejam libertas de todo esse processo. Se esta for a Tua vontade, se este for o Teu plano soberano, ó Deus, abençoa os nossos irmãos, aqueles que talvez neste exato momento estejam com alguma dor, aqueles que neste momento agora, Senhor, estejam passando por um aperto, essa enfermidade. Nós oramos, ó Deus, pela cura, colocamos isso em Tuas mãos, porque nós sabemos o Deus em quem nós temos crido, sabemos que o Senhor opera, ó Deus, o mais profundo na causa da dor. Oramos, ó Deus, por famílias que precisam, ó Deus, do Teu Santo Espírito, que precisam de paz dentro da sua casa, dos seus lares. Oramos para que a Tua salvação chegue dentro dos nossos lares. Oramos, ó Deus, por casais. Oramos pela paz entre o marido e a mulher, entre os pais e os seus filhos. Oramos, ó Deus, por respeito. Oramos por amor dentro do lar. Oramos, ó Deus, para que tenhamos um lar afetuoso. Oramos, ó Deus, para que haja um trabalhar contínuo do Senhor no coração deste homem, desta mulher. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão no aguardo de uma resposta. Oramos, ó Deus, por aqueles que continuam clamando, por aquele filho que está perdido, por aquele filho que está longe, por aquele filho que precisa de uma transformação e de uma mudança. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão necessitados agora, ó Deus, de uma porta aberta, daqueles que estão necessitados de uma porta de emprego, daqueles, ó Deus, que estão necessitados de uma porta da bênção que só o Senhor mesmo conhece e sabe que ele ou ela necessita. Oramos, ó Deus, para que continuem no exercício
da sua fé e oramos também, ó Deus, para que tenhamos um coração perseverante para aguardarmos em Ti, para esperarmos no Senhor, para saber que o Senhor peleja a nosso favor. Oramos, ó Deus, pelo bem da Tua igreja. Oramos, ó Deus, para que toda influência mundana, toda influência maligna, toda influência do mal, para que todas estas coisas o Senhor repreenda em nome de Jesus, porque o que nós queremos dentro da nossa casa, porque o que nós queremos dentro da nossa vida é a presença do Senhor, é o Teu poder atuando, agindo, ó Deus, trazendo transformações, milagres na nossa vida. Oramos por prosperidade espiritual, oramos por crescimento diante de Ti, oramos, ó Deus, para que a venda possa cair dos olhos de muitos que ainda, Senhor, não conseguem enxergar, ó Senhor, ó a Tua presença. Oramos, meu Deus, para que o nosso coração esteja guardado em Ti, para que o nosso coração almeje as coisas do alto, para que o Senhor esteja por 2 Samuel, capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6. Ao verso 7. Diz assim, verso 1: Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Muito bem, até aqui. Meus amados irmãos, a Bíblia, além de ser um livro doutrinário, ela é também um livro histórico. Existem muitas histórias na Bíblia, histórias verdadeiras que cooperam para que possamos conhecer o Deus que nós servimos, e também coopera para que cada um de nós possamos saber qual é a vontade de Deus enquanto estamos na nossa jornada terrena. São histórias que nos envolvem e nos fazem estar perto do nosso Deus, com certeza. E esta passagem que nós acabamos de ler conta-nos uma história. E eu diria aqui que, na verdade, é até mesmo uma história trágica. A história da morte de um homem chamado Uzá. A única coisa que nós sabemos sobre esse homem é que ele
tinha um irmão que tinha um nome diferente como o dele. Ele tinha um irmão chamado Aiô, e o pai dele chamava-se Abinadab. Não sabemos muito mais sobre ele. Agora, há uma coisa muito interessante sobre esta família, sobre Abinadab e os seus 2 filhos. Durante 20 anos, a arca de Deus ficou na casa desse homem. A arca de Deus, que a Bíblia também chama de arca da aliança, mas chama também de arca do testemunho. Durante 20 anos, na casa desta família, deste homem chamado Abinadab. Coloca para mim, Robson. Por favor, apaga aqui, Robson. Eu tentei trazer uma imagem para os irmãos mais próxima daquilo que a Bíblia descreve sobre a arca de Deus, sobre a arca da aliança ou a arca do testemunho. Esta arca, ela foi ordenada por Deus a ser construída. Deus disse: construam uma arca, e Deus deu a medida que Ele queria. Deus então deu a seguinte medida aproximadamente para nós hoje. Ela tem 1 metro de comprimento, 60 centímetros de largura e 60 centímetros de altura. Uma arca que fora também confeccionada com madeira de acácia, uma madeira muito forte, uma madeira resistente, mas também ela tem na sua confecção ouro, e do jeito que ela está ali, foi a forma que Deus orientou que ela fosse compilada, feita. Dentro dessa arca aí, existem algumas coisas especiais. Dentro dessa arca haviam as tábuas da lei que Deus havia dado ao seu povo. Mas havia também a vara de Arão. Eu não vou entrar em detalhes, mas tudo isso está no livro, no Antigo Testamento. E são aspectos importantes da história do povo de Israel, você pode recordar dentro. E existia também dentro da arca uma urna de ouro com o maná, que foi o alimento que Deus fez chover do céu para servir de provisão para o povo no deserto enquanto eles caminhavam. Essas 3 coisas estavam dentro desta arca. Agora, o mais importante disso tudo, esta arca aqui, ela simbolizava a presença santa e poderosa de Deus junto com o seu povo. Quando Deus, por exemplo, pediu para o povo construir o tabernáculo, e eles então estavam no deserto, montavam o tabernáculo. Quando Deus mandava embora, ajuntava tudo, andava mais um pouco, parava, montava o tabernáculo. A arca da aliança, ela ficava no Santo dos Santos, ela ficava no lugar santíssimo, porque a arca sempre simbolizou a presença santa e poderosa de Deus com o seu povo. É para que o povo não se esquecesse de que Deus estava sempre com eles, continuamente Deus estava presente. Então a arca da aliança tem o seu lugar, o seu significado. E durante 20 anos ela ficou na casa de Abinadab, pai de Uzá. E o rei Davi disse o seguinte: vamos pegar a arca que está na casa de Abinadab e vamos trazer para Jerusalém. Para se fazer isso é preciso transportar esta arca. E foi exatamente no transporte da arca que aconteceu a morte de Uzá. Porque ninguém podia tocar na arca, porque a arca era a presença santa de
Deus. Como é que um ser humano, na sua estrutura, pode tocar numa arca que simboliza a presença santa de Deus? E ele tocou e morreu. Agora, o que eu quero mostrar para os irmãos nessa noite é que, para que essa tragédia se instalasse, houve uma sucessão de erros. Existem erros que nós cometemos na nossa vida, que a cicatriz ela fica e fica para a vida inteira. Errar é humano. Não podemos persistir em erros crassos que não devem jamais pensar numa segunda oportunidade. Alguns erros nos levam às vezes a ter que experimentar alguns gostos amargos na nossa vida. E eu quero mostrar para os irmãos como essa sucessão de erros ela pode se aplicar no nosso dia a dia, se nós não vigiarmos, se nós não cuidarmos. Em primeiro lugar, o primeiro erro foi que eles quiseram fazer as coisas do jeito deles. Você conhece alguém assim? Você conhece pessoas que querem fazer as coisas do seu jeito? Existe um cronograma, existem regras, existem normas, mas a pessoa ela insiste em fugir das regras, em fugir das normas. São aquelas pessoas que querem fazer do jeito delas e ignoram qualquer ordem superior ou qualquer regra já estabelecida. O que eles fizeram aqui foi exatamente isso, fazer as coisas do jeito deles. A arca poderia ser transportada, não só poderia, como tinha que ser transportada. Mas preste atenção, a arca tinha que ser transportada do jeito de Deus e não do jeito deles. A tragédia da morte desse homem aconteceu porque tudo começou errado. Quando as pessoas querem fazer as coisas do jeito delas, elas acabam tendo dificuldades e passando por situações que são quase que irremediáveis. Olha só que interessante. Os irmãos estão vendo aqui nesse cantinho uma argola. Está vendo aqui? Uma, duas, do outro lado existem mais duas argolas. Sabe por que existem essas argolas? Exatamente para aquilo que você está vendo ali. Duas varas, elas tinham que entrar dentro da argola. E Deus já mandou fazer assim, porque quando a arca tivesse que ser transportada, 2 homens segurariam atrás e 2 homens segurariam na frente. Ninguém iria tocar na arca. Eles iriam transportar a arca naquela vara, andando até o lugar aonde ela tinha que chegar. E outra coisa, não era qualquer um que tinha que carregar a arca. Esse serviço havia sido dado por Deus aos levitas. Os levitas é que tinham que levar a arca da forma que Deus disse que tinha que levar. Agora, se você olhar para a sua Bíblia, no versículo 3 e no versículo 6, onde eles colocaram a arca de Deus? Encontrou aí? Versículo 3: puseram a arca de Deus onde? Num carro novo, mas não era para ser colocado em carro algum, era para ser transportada andando, com pessoas levando. Olha só o versículo 6: quando chegaram à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois não tinha que ser levado em carro de boi nenhum. Eles fizeram do jeito deles. Não tinha que ser levado por carro de boi, não tinha que estar em cima de carro nenhum. Olha o erro, eles fizeram as coisas
Irmãos, nós precisamos aprender a viver do jeito de Deus. Durante quase 20 anos na minha vida, que eu vivi do meu jeitão, porque durante 2 décadas eu fui ignorante daquilo que era certo. Eu sofri e fiz muita coisa que não devia fazer, porque eu não conhecia, nem eu nem você. Na nossa ignorância, nós não sabíamos o jeito de Deus, nós não conhecíamos a verdade, e bastou sofrer no tempo da ignorância. Mas a partir do momento que nós sabemos o que é o certo, a vida precisa ser vivida do jeito de Deus e não do nosso jeito. Nós precisamos fazer aquilo que Deus quer que façamos e não aquilo que a minha carne, que o meu coração, que eu quero fazer. As coisas precisam ser do jeito de Deus, porque todas as vezes que deixamos a nossa vontade prevalecer, nós saboreamos um gosto amargo naquela situação que vivemos. Nós acabamos nos machucando. E isso não deve mais acontecer. Eles experimentaram tudo isso. É por isso que a palavra de Deus está aí para nos orientar. É por isso que nós temos o Espírito Santo para nos dar a direção, para ser o nosso conselheiro, porque chega de errar. Nós precisamos andar do jeito de Deus. O que acontece é que Deus ele está sempre à disposição para ser o nosso orientador, para ser aquele que vai nos levar até aquilo que nós precisamos fazer para que tudo dê certo. Mas nós optamos fazer a nossa vontade do nosso jeito. Nós improvisamos algumas coisas e fazemos do nosso jeito. Sabe o que aconteceu aqui? Foi um improviso, foi um erro. Improvisar, levar a arca que simbolizava a presença de Deus em cima de carro de boi, isso não se faz. Quantas vezes nós vivemos improvisando na vida, porque só fazemos do nosso jeito, e aí nos orgulhamos de fazer do jeito brasileiro. É o jeitinho brasileiro. É o jeitinho brasileiro. Quando Jesus terminou de fazer a sua oração agonizante no Getsemane, ele já se deparou com uma tropa que veio para prendê-lo. E quem veio com essa tropa foi Judas, o traidor. E Jesus já sabia qual era dele. E aí, quando os homens vieram para prender Jesus, Pedro tirou a sua espada e cortou a orelha do soldado. Aí Jesus deu uma bronca em Pedro perto de todo mundo. Pedro, o que você está fazendo, Pedro? Senhor, eu estou aí, eu estou defendendo o Senhor. Eu acabei de decepar a orelha do cidadão aí. O que está pensando que é? Pedro, você acha que eu preciso de você? Se eu quisesse, eu clamaria ao Pai, e o Pai mandaria legiões de anjos para me salvar. A palavra tem que se cumprir. A vontade de Deus tem que ser feita do jeito dele. Pedro, não precisa usar o seu jeito, não precisa de violência, não precisa cortar a orelha de ninguém, não precisa de chamar ninguém para briga, não precisa de super inglês, não precisa de nada disso. Não queira agir do seu jeito, a palavra precisa se cumprir. E ainda Jesus foi lá e consertou a orelha do cidadão. Às vezes nós somos um pouco de Pedro. Queremos fazer as coisas do nosso jeito e fazemos de um jeito errado. Pode deixar que eu dou um jeito. Mas que jeito é esse? O seu jeito?
É o jeitinho brasileiro que entra com uma mentira para mascarar a situação? É o jeito brasileiro de uma trapaça para ter a vantagem naquilo ali? É o jeito brasileiro desonesto? É o seu jeito ou é o jeito de Deus? Improvisar as coisas de Deus não são como improvisos. A nossa vida com Deus não deve ser um improviso. Aquilo que fazemos para Deus não deve ser nada de improviso. Tem que ser do jeito dele e não do nosso jeito. Porque do nosso jeito já está mais do que comprovado que não serve, que não adianta. Você já percebeu que todas as vezes que você quer fazer as coisas do jeito que você acha que deve ser feito, você arruma problemas? A resposta, o final não é como você gostaria, é porque Deus tem para nós algo. E enquanto nós não estamos dentro daquilo, então o primeiro erro deles foi fazer as coisas do jeito deles. Constitua a sua família do jeito de Deus. Se você está namorando ou vai namorar, namore do jeito que Deus quer que você namore. O seu comportamento é importante. Se você é um cristão, então viva do jeito de Deus. Eu creio em Deus, viu? Eu sou crente, como eu amo o Senhor, eu louvo, eu canto, mas eu sou assim mesmo. Peraí, você é de Deus, mas do seu jeitão? É do jeito de Deus. Chega daquela história de que eu sou assim mesmo e Deus vai continuar me amando do jeito que eu sou. Ele te chama do jeito que você está, mas continuar do jeito que você está, esse não é o evangelho verdadeiro, não. Vai ficar do jeito de Deus. Como dizem por aí, vai ter que ficar pianinho, do jeitinho que tem que ser. Porque de qualquer jeito não se entra no céu. De qualquer forma não se é abençoado. De qualquer maneira não se dá testemunho em lugar nenhum. Então tem que ser do jeito de Deus. E isso não é perfeição. Não. Porque o que Deus quer não é pessoas perfeitas. Ele quer pessoas que tenham um coração sujeito ao senhorio dele. E ser sujeito ao senhorio dele quer dizer: Senhor, o que é que eu faço aqui agora? Não é só ir arregaçando as mangas e fazendo aquilo que você acha que deve fazer. Então o primeiro erro é fazer as coisas do jeito que você acha que deve fazer. É do jeito de Deus. Segundo erro que nós podemos verificar aqui, eles desobedeceram uma ordem clara. Agora é uma outra questão que entra aqui, que é a desobediência. Falamos já da questão de que a arca, tendo o símbolo que tinha, ninguém jamais poderia tocar. Aquela parte de cima ali, ela abria também, sabe? Porque lá dentro existiam algumas coisas, como eu disse para os irmãos. Mas ela não poderia ser aberta, não poderia se olhar lá para dentro. Não se esqueça, é a presença de Deus. E como que um ser humano pode, dessa forma, desejar invadir a santidade de Deus tocando ou enxergando algo lá dentro? Não podia. Não podia. Tem até uma passagem em que em um determinado local 70 homens olharam para dentro da arca e 70 homens foram mortos porque olharam para dentro da arca. Não sei, de repente eram ignorantes da vontade de Deus, mas mesmo na ignorância ou sabendo que não deviam, o fato é que a desobediência causou o que causou, não apenas a esses homens, mas também na passagem que nós lemos, a Uzá. Ele morreu porque tocou ali. De vez em quando o diácono Robson
ele comenta algumas coisas da sua empresa, e não apenas lá, mas em todos os lugares praticamente é assim. Nos lugares, nas empresas onde envolve risco da integridade física, tudo precisa estar dentro das normas e das regras. Para você trabalhar na construção civil, você precisa estar dentro de normas. Para você trabalhar num poste onde existem milhares de volts ali, que pode acabar com a sua vida num momento, num estalar de dedos, você precisa, além de perícia e saber trabalhar, você precisa trabalhar com segurança. Existem regras, existem normas, e se não for obedecido, pode trazer desastre para a vida e até morte. A palavra de Deus, ela é ordem, e quando ela não é obedecida, ela traz pesares. Deus havia dado uma ordem: não toque na arca. Tocou, Uzá tocou e morreu. Quero dizer para os irmãos que hoje existem muitos cristãos com dores, aflições e lutas, e ainda dizem para Deus assim: ô Senhor, mas por que o Senhor está fazendo isso comigo? Mas sabe por que estão em lutas, aflições e dores? Porque estão desobedecendo ordens expressas de Deus na sua palavra. E aí a pessoa, ela diz assim: eu preciso levar um grupo de irmãos lá na minha casa para orar lá. Está dando tudo errado em casa e na minha vida. E aí começa a expulsar demônio, começa a dizer que está pragueado, jogaram praga em mim. Pastor, o senhor sabe qual o tamanho de olho que tem em cima de mim? Não. Olho gordo, não é de sogra não, olho gordo. O senhor não sabe, oração contrária. Oração contrária. Eu não sei onde que encontraram isso na Bíblia, mas enfim, falam por aí. Não é diabo, não é olho gordo, não é praga, não é oração contrária, é desobediência. Sabe por que as coisas não dão certo? Desobediência. Faz o que a mulher precisa fazer, e você, homem, faz o que você precisa fazer como homem da casa. Vê se as coisas não vão entrar no eixo. Entrou. Mas por quê? Obedecemos a palavra, então acabou. Não era inveja, não era praga. É mais fácil jogar a culpa no diabo do que assumir que nós estamos sendo desobedientes a Deus, que estamos fazendo as coisas contrárias àquilo que Deus ordena. É muito fácil, né? É muito fácil orar expulsando o mal, quando nós mesmos estamos fazendo o mal para nós, quando conhecemos a ordem de Deus e relutamos em colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida. Uma irmã uma vez disse algo e eu achei fantástico isso. Ela disse assim: pastor, nós mesmos somos os nossos piores inimigos. Somos nós, porque nós fazemos aquilo que não devemos, e é mais fácil colocar a culpa nos outros, em todos, no inimigo, no vizinho, na cunhada, e não sei mais quem. Obedece a palavra e veja se as coisas não entram nos eixos na sua vida. Aí nós vamos perceber que a questão é pura desobediência. Se eles tivessem atentado para isso, a morte não teria acontecido. Duas coisas. Davi errou, porque ele tinha que ter orientado a levar dessa forma. Ele estava tão empolgado, o texto diz que ele se alegrava com o povo, esperando a chegada da arca.
E ele estava tão entusiasmado que ele esqueceu de dar essa instrução. E agora veja como uma instrução é importante. Como que instruir as pessoas é importante. Uma falta de instrução pode custar a vida de alguém. Possivelmente, Uzá e Aiô, eles estavam guiando a arca. Não era nem para eles estarem ali, porque eram os levitas, mas eles estavam na frente. É bem possível que eles conheciam o cuidado que precisava ter com a arca, porque durante 20 anos a arca ficou dentro da casa do pai deles. Então, falta de instrução pode acarretar desastre na vida das pessoas. Desobediência pode acarretar isso. Por isso que é importante ser instruído na palavra. Por isso que é importante os pais instruírem os seus filhos. É por isso que nós precisamos ter a palavra de Deus no coração. Porque as pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam de instrução. Porque a falta de uma instrução pode trazer desastres enormes na vida de alguém. Nós não podemos ignorar isso. Certa vez, antes, Robson, pega o outro. Olha só que interessante que Deus diz com respeito à obediência. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque vão causar morte. É isso que está escrito? Então leia ali. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Só um pouquinho. Me faz lembrar do primeiro ponto, né? Aquelas pessoas que querem fazer as coisas do seu jeito, que se acham sábios aos seus próprios olhos, e é por isso que andam se dando mal por aí. Vamos continuar. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então ele diz: não te esqueças dos meus ensinos e guarde os meus mandamentos. Não seja sábio aos seus próprios olhos, porque obedecer, guardar os mandamentos, não esquecer dos ensinos, isso é obediência a Deus. O rei Saul, ele perdeu o trono dele porque ele desobedeceu. Sabe o que Deus disse para ele? Saul, olha aquele povo inimigo lá. Eu quero que você acabe com aquele povo, acabe com tudo, inclusive com os animais, os bois, ovelhas e tudo que eles tiveram. Tá, foi lá. Mas sabe o que ele fez? Ele trouxe como despojo os animais, ovelhas, os bois, e ainda usou de desculpa que era para oferecer o holocausto ao Senhor. Aí Deus disse para ele: o que você fez? Eu fui lá, mas e daí? O que mais? Eu fui lá e matei os inimigos, mas o que eu mandei fazer? Você trouxe os animais, eu mandei exterminar. E ele trouxe. A obediência, a falta de obediência dele, a desobediência, custou o trono dele. Deus rejeitou Saul pela sua desobediência. E é aí que entra esse versículo agora. Robson. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Ele falou que poupou os animais para oferecer em sacrifício. Aí o Senhor disse: eu não tenho tanto prazer em sacrifício quanto que se obedeça a sua palavra. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. A desculpa dele não colou. A desculpa dele Deus jogou para fora, porque o que Deus queria era a obediência dele. Não venha dizer que você mentiu para ajudar alguém, que você trapaceou alguém para ajudar o outro. Não adianta usar desculpas para fazer coisas erradas, porque obedecer é o que Deus quer. É mais importante do que sacrificar. Não adianta andar 50 quilômetros com uma cruz nas costas
não há prazer na obediência. Não há por que subir uma escadaria de joelhos, se não há um coração obediente a Deus. Não há por que cortar o corpo inteirinho, se não existe a ideia de obedecer a Deus. Obedecer é mais importante, porque isso comprova que você ama aquele a quem você obedece. O segundo erro foi desobedecer uma ordem clara de Deus. Você já passou por algum aperto na sua vida por desobedecer uma ordem clara de Deus? Deus diz não, eu digo sim. Deus diz, não faça isso, meu filho. Faço. Não vá lá, eu vou. Já aconteceu isso com você? Quanta gente sofrendo por desobedecer uma ordem clara. Veja só a sucessão de erros. Terceiro e último lugar. O terceiro erro foi que ele foi irreverente diante de Deus. Tudo isso contribuiu para a morte dele. Olha o verso 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. Por qual irreverência? Porque ele segurou a arca para que ela não caísse, né? E morreu ali junto à arca de Deus. Agora você percebeu que diz aqui que Deus o feriu por quê mesmo? Pela sua irreverência. Voltamos de novo ao ponto. Irreverente porque tocou aonde não devia ter tocado. Sabe o que é irreverência? Irreverência é falta de respeito e desprezo por aquilo que é sagrado, por aquilo que é santo. Ele foi irreverente porque mesmo para não deixar a arca cair, ele no ímpeto foi e segurou. Né? Existem coisas que a gente às vezes faz no ímpeto, né? Vai caindo, você vai para segurar. Ele fez isso. O sentimento dele foi bom, mas não devia ter feito isso, porque tudo começou errado. Não era para ter carregado um carro de boi. Ele foi irreverente. E Deus não se agrada de irreverência, porque irreverência é coisa de gente que não conhece a Deus. Os escarnecedores, eles são irreverentes. Eles zombam de Deus, eles zombam da palavra, eles zombam da nossa fé, eles desrespeitam o que é sagrado, eles desrespeitam a fé do outro. Irreverência é coisa de gente que não conhece a Deus, é coisa de escarnecedor, de ímpio. E por isso não deve se nomear no meio do povo de Deus. É preciso ter reverência no ato do culto. É preciso ter reverência diante de Deus, porque a palavra está sendo pregada, o louvor está sendo ministrado, alguém está orando e levando a igreja até a presença de Deus. Reverência na hora do culto, reverência com a palavra de Deus. Hoje se acha a Bíblia pelo chão, pessoas para não sujar a roupa sentam em cima da Bíblia, e por esses mínimos gestos nós vamos vendo o grau de irreverência que às vezes existe no coração de uma pessoa. Quando aqueles homens estavam no templo vendendo as suas coisas, fazendo do templo um comércio, troca de dinheiro, um cheiro de animal, uma corriola dentro do templo, Jesus chegou e disse assim: a casa de meu pai será chamada casa de oração. Jesus tocou todo mundo ali, mandou todo mundo embora, porque não havia reverência, estavam sendo irreverentes no templo do Senhor.
E o templo, as paredes, Deus não está nas paredes, mas é preciso se ter reverência no momento de culto, porque está se falando do nome que está acima de todos os nomes, o nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Quando Uzias começou muito bem o seu reinado, agradando a Deus, chegou um momento em que ele ficou tão soberbo que ele cometeu uma irreverência. Ele achou que ele podia entrar dentro do templo e oferecer incenso. E isso era algo que só os sacerdotes podiam fazer. E quando os sacerdotes viram que ele iria entrar dentro do templo a oferecer incenso, os sacerdotes chamaram a atenção dele. E ele ficou irado com os sacerdotes, e no mesmo momento a lepra lhe saiu na testa. Ele ficou doente porque foi irreverente. O poder lhe subiu ao coração e ele achou que ele podia fazer aquilo que ele bem quisesse, ultrapassou ordens de Deus também e foi irreverente, fazendo algo que cabia sua irreverência. Os filhos de Eli, Hófni e Finéias, homens perversos, o povo oferecia o sacrifício, eles iam lá com o garfo e tiravam a carne e comiam e tratavam as ofertas que eram oferecidas ao Senhor com irreverência, com sarcasmo, como se fosse algo sem importância. Foram disciplinados com a morte. E isso sabe o que significa? Não significa que o nosso Deus é matador, não significa que o nosso Deus, ele é um Deus carrasco, mas significa que o nosso Deus é santo, significa que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele também vai colher. Precisamos ter respeito com aquilo que é de Deus. Cuidado ao usar o nome do Senhor. Não envolvam o nome do Senhor em piadinhas e brincadeiras. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá como inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Será que em algum momento nós temos agido com irreverência? Deus sabe disso, e talvez Ele esteja mostrando para nós hoje alguns lampejos de irreverência que nós temos tido na nossa vida. E o que Deus faz hoje, e o que Ele faz nesta noite é nos chamar para um arrependimento. Porque se nós não levamos a sério coisas que são tão importantes e sérias, o que nós vamos levar a sério nessa vida? Se um homem não tem honra e hombridade para levar as coisas de Deus a sério, será que ele vai levar a sua família a sério? Será que ele é uma pessoa preparada para o casamento? Será que ele é preparado para assumir uma responsabilidade? Será que ele é preparado para fazer coisas nobres? Se a maior das coisas nobres ele não sabe fazer, que é ser reverente diante de Deus. É por isso que nós temos que ter cuidado com o que falamos e com aquilo que nós fazemos e que está relacionado às coisas de Deus. Reverência é muito importante. Bom humor e alegria é uma coisa, irreverência é outra. Existem pessoas que às vezes são irreverentes e estão dizendo que simplesmente estão alegres. Não confundam uma coisa com outra. Alegria é uma coisa, irreverência é outra. Reverenciar o Senhor é ter respeito por Ele, é ter respeito pela Sua palavra, é se dobrar diante do senhorio dEle, é respeito quando se menciona a doutrina bíblica, é respeito com tudo aquilo que está relacionado a Deus.
se nós não respeitamos a Deus que nós não vemos? Será que nós sabemos respeitar quem nós vemos? Uzá foi punido pela sua irreverência. Irmãos, uma sucessão de erros. E o que nós devemos levar para nós hoje é exatamente isso. Riscar da nossa vida os erros que foram cometidos hoje, que não se nomeiem mais na nossa vida e em nosso meio. Fazer as coisas do nosso jeito é um grande erro. Deus tem nos chamado para viver do jeito dele, fazer as coisas do jeito dele. Viver desobedecendo ordens claras de Deus é como você atrair as consequências desastrosas para a sua vida. E aprenda a ser respeitoso com as coisas de Deus. Para mim, a reverência podemos aprender logo no início da Bíblia, quando Moisés chega perto da sarça e ele olha maravilhado aquela sarça que queimava, mas ela não se destruía. Aí Deus fala com Moisés e diz: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Isso não é base bíblica para você entrar descalço na igreja, mas é uma base bíblica para que você seja reverente diante do Senhor, diante da palavra, e não passe por ali bocejando. É um sinal de que celular agora não, de que mensagem agora no culto não, de que levantar 10 vezes não. É hora do culto. Deus, por sua graça, vai falar com a igreja, e eu vim aqui para isso. Se for para passear, eu nem venho para a igreja. Se for para ficar tomando ar, então eu fico lá, bem lá fora. É assim que é a reverência em pequenas coisas que às vezes elas passam imperceptíveis. Deus nos corrige porque Ele está preparando um povo para partir com Ele. Se nós estivermos à disposição, a cada dia você vai olhar e ver mudanças na sua vida, porque Deus vai fazer isso. Porque Deus está nos preparando para nos levar. Seja quando Ele vier, seja quando Ele quiser, esteja pronto hoje. Não deixe para acertar a sua vida amanhã, hoje. Não se arrependa da tua irreverência amanhã, arrependa-se hoje. Não deixe para pedir perdão pela tua desobediência amanhã, peça hoje. Porque o Senhor deseja isso. Que não voltemos para a nossa casa com aquela sensação de que Deus falou com a pessoa que estava atrás de mim. E como falou? Deus falou para a pessoa que estava à minha frente. Aquilo falou. Na hora que ele estava falando a palavra, eu fiquei até contado no nome dele. Deus falou para aquela irmã precisava. Mas você também, irmã, precisava. Mas você também, viu, irmão? E eu já levei a minha chicotada logo no início da semana. Eu também estou nesse processo. Estou no processo de acerto contínuo. Porque Deus um dia vai me levar e vai levar a sua igreja. Nós precisamos estar prontos, irmãos. Porque não sabemos o dia
e não sabemos a hora também. Mas será tão bom que quando se fizer chamada, possamos com certeza dizer: lá eu vou estar. Que bom quando a igreja pode dizer amém para isso. Nós estamos dizendo: Senhor, eu estou disposto a isso. Me ajuda, porque eu sou fraco demais, mas eu quero me amoldar. Eu quero deixar a desobediência. Chega de reverência. Chega de viver do meu jeito. Eu tenho o Senhor, porque o Senhor deseja que eu viva da sua forma, e é assim que eu quero viver. Por um minutinho, feche seus olhos comigo. Quem sabe você possa fazer até mesmo daquela canção o início da sua oração. Não quero mais viver para mim mesmo. Nós dizemos que somos de Deus, nós vivemos tanto para nós. Nós dizemos que somos de Deus, nós vivemos tanto para fazer aquilo que nós achamos que deve ser feito. Nosso irmão Anderson Vieira vai orar nesse instante. Senhor, nós somos gratos nessa noite, Pai, porque podemos aqui neste lugar aprender mais de Ti, ó Pai. Aprendemos, ó Deus, que nós precisamos ser reverentes a Ti, ó Pai, de respeito ao Senhor, não só aqui neste lugar, mas em todos os lugares que estivermos, ó Deus, todos os ambientes, na empresa, na escola, em nossas casas, ó Deus. Nós temos que aprender a respeitar ao Senhor, a viver, ó Pai, sempre com pensamento em Ti, ó Deus, sempre obedecendo aos Teus propósitos, aos Teus caminhos, ó Deus. Nos ajuda, ó Pai, a seguir os Teus mandamentos, ó Pai. Nos ajuda sempre a Te obedecer, ó Pai, porque nós precisamos cada dia mais de Ti em nossas vidas, ó Deus. Nós clamamos, ó Pai, nos abençoe, ó Pai, nos guarda e nos ajuda, ó Deus. Isso que eu peço a Deus, em nome de Jesus, amém. Amém.
É o nosso Deus, Deus que tem todo o poder. Louvado seja Deus. Quero chamar o presbítero Sandro aqui. Meus irmãos, nós vamos ter alguns minutinhos de oração pelo projeto Moçambique, acertando aquilo que precisa ser acertado, os ajustes necessários. E eu gostaria que não apenas aqui agora, nós já temos orado na quinta-feira também, mas ore pelo projeto Moçambique, ore pelos missionários, pela equipe que lá estão. Vamos orar por Moçambique, vamos orar pela África, vamos orar porque a luta, a batalha, ela é árdua. E o inimigo ele se levanta mesmo. Mas a igreja orando, o Senhor então opera com o seu poder. Antes de orar, o presbítero Sandro vai ler uma carta que Lindovaldo mandou, né? E para que nós possamos ficar cientes de algumas coisas e orarmos pelos nossos irmãos e pelo projeto de uma maneira mais intensa. Nós somos missionários todos os dias, porque todos os dias nós temos uma oportunidade de falar de Jesus. Nós somos missionários todos os dias, porque todos os dias o nosso testemunho tem a oportunidade de falar mais do que 1000 palavras. Nós somos missionários todos os dias, porque todos os dias nós temos a oportunidade de orar pelas nações e pelos missionários que estão no campo. Então, o que nós precisamos é só assimilar isso, deixar isso ficar impregnado na nossa carne, para que isso faça parte da nossa vida. Tá bem? Como o pastor mencionou aqui, né, a igreja também faz parte da obra missionária. Como igreja, a nossa parte aqui é estarmos orando pelos nossos irmãos. Porque toda vez que eu leio os relatórios dos irmãos Lindovaldo, Elaine, pastor Ivanei, todos os missionários, o que eles mais pedem é oração. Você vê eles pedindo, né, contribuir, mas não tanto igual a oração, irmãos. E nós sabemos que a oração é a arma de guerra mesmo, para guerrear, né, para conquistarmos, né, os territórios, né, que são dominados, né, pelo inimigo. Mas eu quero estar lendo aqui para os irmãos, né, a carta que o missionário Lindovaldo e Elaine, os missionários enviaram, né? Diz assim: queridos, que alegria compartilhar mais um relatório com vocês. O mês de janeiro reservou para nós experiências muito intensas em vários aspectos da vida missionária. E graças a Deus conseguimos vencer todas as dificuldades. E ainda podemos nos alegrar com as bênçãos que Deus reservou para nós. Este tem sido o janeiro mais chuvoso que já presenciamos aqui em Moçambique ao longo destes anos. Há muita alegria no meio da população, pois haverá muita produção de arroz, e isso é bênção para o povo moçambicano. Mas ao mesmo tempo, numa época de chuva tão intensa, tudo ficou muito, mas muito mais difícil. As ruas estão alagadas, está muito fácil atolar em meio à areia toda. Areia fofa, perdão. E há muitas árvores, as muitas árvores estão simplesmente tombando por conta do solo ser arenoso. Infelizmente, com essas chuvas, tanto o fornecimento de energia elétrica, como o serviço de comunicação, tais como internet e telefonia, estão sendo afetados. Assim, nunca sabemos quando vamos ter energia ou se a internet ou o telefone estarão funcionando.
mas graças a Deus, sempre que precisamos, conseguimos nos comunicar. Janeiro também foi um mês de muita perseverança, já que nos faltou muita energia elétrica. Mas fevereiro reservou a maior experiência que já vivemos em se tratando de energia elétrica. Ficamos 14 dias totalmente sem energia. Nosso gerador trabalhou bravamente nos primeiros dias, mas infelizmente não aguentou a magnitude da tarefa e quebrou. Graças a Deus, nosso sistema de energia solar chegou a tempo de ser montado, e depois de uma noite totalmente no escuro, ele começou a trabalhar e nos forneceu energia elétrica para a iluminação externa. Graças a Deus por isso, pois na noite que ficamos no escuro, sofremos uma tentativa de assalto aqui na propriedade. Mas graças a Deus, além do susto, nada sofremos. Mas nem só de lutas vivemos o mês de janeiro e fevereiro. Trabalhamos muito para colocar o IBD em funcionamento. Então agora estamos estabelecendo um horário semanal para a secretaria da escola funcionar e atender tanto os alunos quanto todos aqueles que procurarem informações sobre nossa escola. A missionária Kelly ficou responsável pela secretaria de forma provisória, e com isso ela poderá estabelecer a melhor forma de trabalhar. Montamos uma equipe de professores para o nosso ano acadêmico, formada por Elaine, Kelly, um missionário americano que fala muito bem português, um irmão moçambicano e eu. Já temos inscrito em nossos 3 cursos 32 alunos. Estamos implantando pela primeira vez o curso noturno, semanal de nível básico, que funciona de segunda a sexta, com duração de 2 anos. Elaine já se inscreveu na escola para aprendizado de análises laboratoriais. Seu curso começa nos próximos dias, e ela estará lecionando no IBD a matéria Higiene e Saúde. Percebemos que para atingir nossos alvos, em termos de alunos, precisamos melhorar nosso espaço físico e principalmente ter mais cadeiras. Estamos transformando nosso antigo dormitório numa grande sala que estamos chamando de capela. Ali podemos receber cerca de 80 pessoas. Assim poderemos realizar formaturas, cultos e principalmente nossas futuras conferências. Além destes 3 cursos que já estamos oferecendo, teremos também uma grande conferência no mês de abril e também pequenos seminários que serão realizados com material da editora Cristã Evangélica. Nos meses de março e abril, estaremos realizando nosso primeiro seminário, fazendo o uso do material da editora Cristã Evangélica, investigando o cristianismo, com vagas limitadas para 10 inscrições. Queridos, há muita expectativa por parte da comunidade local sobre tudo o que está acontecendo em nossa escola, principalmente sobre a questão da abertura do laboratório. Assim, queridos, por favor, não deixem de orar por nossa vida e ministério. Sabemos que só por Deus conseguiremos alcançar nossos alvos, e para isso contamos com suas orações a nosso favor. E por favor, não ficamos sem internet durante todos esses dias, mas com certeza ela não está trabalhando bem. Assim, se você nos escrever não ter resposta, por favor, escreva novamente, pois com certeza não recebemos seu e-mail. Deixamos todos vocês com toda a nossa gratidão e carinho. Sabemos que sem o apoio de todos vocês não teríamos chegado até aqui, não teríamos forças para continuar seguindo nesses dias em que os desafios parecem ser muito maiores que nós. Amém? Queria deixar essa carta, nós podemos estar orando agora por eles. Senhor Deus Pai, louvamos o nome do Senhor, Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas espalhadas por este mundo afora. Ó Deus, queremos clamar e colocar no teu altar agora, Pai, a vida dos nossos amados irmãos que estão no campo, tão longe, fazendo a tua obra, Pai. Estão lá porque obedeceram ao ídolo do Senhor, de estar pregando a tua palavra até os confins da terra. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos guarde lá naquele continente, um continente onde, como eles mencionam, tem muita luta espiritual, muita luta física, e só o Senhor, Pai, para tomar conta deles. Que eles possam sentir o teu amparo, Pai, sentir o toque do Senhor na vida deles, a alegria que vem do Senhor, Pai, naquele lugar. Clamamos para que o Senhor
esteja levantando mais obreiros para aquele campo, meu Pai. E que o Senhor possa abrir as portas para que mais oportunidades possam haver ali, meu Pai, de pregar o Teu Evangelho. Ajuda eles nesses planos, projetos que foram mencionados, para que tudo seja estabelecido segundo a Tua vontade, meu Pai. Que eles possam fazer tudo segundo a Tua direção e na força e dependência do Senhor, Pai. Sabemos que tem passado por lutas difíceis, mas entregamos tudo no Teu altar. O Doval, o Delane, a Keile, o pastor Ivanei, a Lívia, para que seja feita a Tua vontade com relação ao projeto Moçambique. Se for para continuar, que o Senhor esteja à frente, ó Pai, entrando com a Tua provisão, e dando a graça e a misericórdia para que eles continuem fazendo esse trabalho lá. Ajuda, meu Deus, esses amados irmãos, fortalece o físico, o emocional e o espiritual. E que cada um de nós, Pai, possamos nos lembrar desses amados irmãos que deixaram o conforto de seus lares, deixaram seus familiares para trás, para ir tão longe em obediência ao Senhor, Pai. Esteja com esses amados irmãos, cuida, livra de todo mal. É a nossa oração, no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Tem algum vídeo, Robson?